Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, nossos amigos foliões da cidade de Niterói, essa cidade maravilhosa de 450 anos. Nós estamos aqui para bater um papo muito que gostoso, sadio e complementar, eu diria assim, para a história e estrutura do carnaval da nossa cidade. Né? Ninguém menos nem mais do que Vitor De Wolff, né? Um homem um tanto que complicado de se pronunciar, né? É uma pronúncia, mas eu digo assim, Vitor De Wolff, mas ele vai fazer a correção porque o nome é dele, afinal de contas. Mas é um jovem muito que talentoso, muito que cuidadoso, carinhoso, e teve um papel muito importante no protagonismo do carnaval, ou melhor, das escolas de samba da cidade de Niterói. Né? Ele foi o grande precursor para que as escolas de samba, naquele ano, que eu aqui não vou me arriscar, mas ele aqui no bate-papo vai trazer à luz, naquele ano, reflorescesse naquela data tão importante que é o Dia Nacional do Samba. Então, estamos aqui, Vitor De Wolff, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, falando de carnaval, né? Você dispensa qualquer apresentação, mas como é pro forma, a gente queria que você se apresentasse aqui, o Vitor De Wolff ou De Wolff. De Wolff que você fala. De Wolff, fala-se De Wolff, aprendi. Porque tem gente que fala Wolff também, porque é com W, né? No Brasil a gente tem W dos dois jeitos, né? Não ligo não, tem problema. Então, como é que é escrita, Vitor? É Vitor? É Victor De Wolff, W-O-L-F. Ah, tá. Então não é tudo junto. Não, é tudo separado. Cada pedacinho é uma parte do nome. Que bacana. Mas, Vitor, se apresenta aí para a nossa galera, então, com esse Vitor De Wolff. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Paulo. Obrigado quem estiver assistindo a gente aí também. Eu sou produtor cultural por formação, formado na UF, na Universidade Federal Fluminense. Sou de Niterói, sou niteroiense, bairrista orgulhoso da nossa cidade. Fiz toda a minha vida aqui, né? Nasci, cresci, estudei, me formei na universidade aqui, fiz minha graduação, meu mestrado aqui e hoje dirijo o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que é o símbolo, então, para quem é bairrista, nada melhor do que dirigir o símbolo da sua própria cidade, né? Isso é muito orgulho. Estou aqui na gestão já há uns bons anos, aqui desde o primeiro mandato do prefeito Rodrigo Neves. Eu entrei como superintendente cultural na Fundação de Arte, passei pela Secretaria de Cultura, tive o prazer de ser secretário de Cultura de Niterói entre 2019 e 2020, e agora na gestão do Axel estou no museu, no MAC. E é aí que a gente vai mergulhar falando de carnaval. Vitor, você teve um papel muito importante num cenário em que se comemoraria o Dia Nacional do Samba. Na cidade tinha um espetáculo totalmente já montado, que era na Concha Acústica, né? Aconteceu na Concha Acústica, e você tão logo tem assumido a sua gestão como secretário de Cultura da cidade, você assumiu o papel e a responsabilidade de conduzir as escolas de samba, né, a esse lugar do carnaval. Isso foi muito bem-vindo, né, muito bem lembrado pelas escolas de samba da cidade, esse marco que você pôde dar. Como é que você pensou, Vitor, nesse momento, então, você estava chegando, recém-chegado na secretaria, e você convoca uma plenária, que aconteceu lá no Caminho Niemeyer, né, assume esse papel de colocar as escolas, né, por exemplo, naqueles 2 dias de evento, né, acho que foi sábado e domingo, você colocou todas as escolas, reuniu elas, e elas fizeram um grande espetáculo, elas se apresentando. Como é que foi isso, Vitor? Desmistifica pra gente aqui agora por trás, né? Porque na frente a gente sabe o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Qual foi o teu entusiasmo sobre isso? O teu aspecto que você teve sobre o carnaval naquele momento? Que a gente ainda viu Alessi Brandão também, né? Sempre um prazer ver a Alessi, né? Sim. Alessi Brandão estava lá. Então, Paulo, como eu falei, eu sou produtor e sou militante do campo da cultura há muitos anos, na cidade de Niterói, né? Eu acredito que a cultura é o nosso elemento de transformação da sociedade, o elemento de construção de identidades, construção de políticas e tudo mais, e trabalho na área da gestão pública de cultura, mas também, antes disso, né, sou produtor e sou militante desse campo. E ao longo desse tempo eu fui acumulando crenças e acumulando, enfim, posições políticas também sobre a nossa cidade, sobre as políticas culturais, enfim, um pouco do que é a minha trajetória pessoal, né? Eu falei, sou um estudioso, minha pesquisa de mestrado é no campo da gestão, de políticas culturais, enfim, é a minha área. E eu passei por todas as conferências de cultura de Niterói, participei dos conselhos, acho que eu sou uma das pessoas que mais estive no Conselho de Cultura, né? Então eu participei de muitas dessas etapas, né, da política cultural de Niterói,
E o carnaval, embora eu não sou efetivamente do carnaval, do ponto de vista, eu não sou ligado à escola de samba, eu não sou ligado a nenhum agrupamento do carnaval específico, mas sou daquele povo que curte o carnaval, né? Eu sou dos foliões, Quem né? te conhece vê você na Amaral Peixoto. Eu adoro, tô sempre na Amaral Peixoto, tô nos blocos de carnaval, gosto de ir ver as escolas de samba. Então eu sou o folião do que curte, né? Que gosta do carnaval. E eu acho que Niterói tem um grande equívoco há muitos anos de considerar o carnaval como sendo algo ligado ao turismo e ao lazer da cidade. O carnaval, para mim, ele é cultura. Ele tem que estar na Secretaria de Cultura, ele tem que estar nas políticas culturais. O evento do carnaval, o desfile do carnaval, ele pode ser tocado pela Neltour como evento, né? Mas o carnaval não é evento. O carnaval é uma conjunção de fatores que levam a um evento que é um desfile de escola de samba. Então o carnaval é uma política cultural estabelecida que envolve as fantasias, que envolve os carnavalescos, que envolve as escolas, que envolve bateria, que envolve toda uma cadeia produtiva do setor. E as cadeias produtivas precisam ser pensadas como cadeias produtivas, né? Então, quando você pensa o evento do Dia do Samba, e aí quando eu cheguei na secretaria, né, quando eu cheguei na secretaria, como foi isso? Quando eu cheguei na secretaria, eu trouxe comigo uma bagagem, né, de ter estado na FAM, de ter, né, esse acúmulo de pesquisa e tudo mais, mas eu chego também comigo das crenças que eu carreguei nessa minha bagagem, daquilo que as pessoas também depositaram em mim como crença. Então, quando uma pessoa me ouvia dizendo numa conferência que eu achava que carnaval tinha que ser política cultural e não política de evento, eu acho que quando você chega na secretaria, você tem que fazer isso de alguma forma, você tem que demonstrar isso de alguma forma, isso em todas as áreas. E eu sempre acreditei, quando cheguei na secretaria, como secretário, eu tentei fazer isso em todos os elementos. Óbvio que às vezes você não consegue, um momento ou outro, uma questão ou outra, mas minha vontade sempre foi de tentar materializar aquilo que eu falava com as pessoas, até para não ser desacreditado. A política, tu sabe disso, muitas vezes é desacreditada porque muitos políticos mentem para as pessoas. Sim. Prometem na campanha e depois não fazem. Não conseguem executar. Infelizmente, isso é uma prática ruim, né? Política ruim que a gente tem no nosso país. Então, eu não queria ser um secretário que tivesse essa prática também, né? E você é jovem, né, pô? Já estou com 41, já passei um pouquinho da juventude. Jovem, 41 cheguei ali na secretaria ainda no 3 anos atrás. Do 3. Entrei no governo, eu estava jovem ainda, né? Então, agora já passei um pouquinho. Mas quando eu cheguei ali na secretaria, eu tentei transformar isso, né? Pegar essas ideias e trazer isso para a realidade que era possível discutir. Então, por exemplo, a realização do evento do Dia Nacional do Samba, eu não entendo, eu não consigo entender o evento do samba e os eventos, os shows que acontecem na cidade, que todos são absolutamente importantes. Eu acho que tudo que você faz de evento mexe com uma cadeia também, que não é exatamente só o evento. Então, você imaginar, você fez um evento, você contratou o palco, o som, você contratou o produtor, você contratou o banheiro químico, você contratou o pessoal do bar, o catering, etc e tal. Mas também tem o camelô, que vai estar vendendo ali, sobrevive daquilo, o cara do Uber que leva o pessoal, o taxista, né, a empresa de ônibus da cidade que desloca as pessoas. Você tem toda uma cadeia que envolve um evento cultural, né? Assim como evento esportivo, evento de várias áreas. Mas os eventos culturais têm essa capacidade, especialmente show, né? Tem essa capacidade de aglutinar muita gente. Então, quando a gente pensa o evento, eu acho que o evento ele é muito importante, ele tem que acontecer. Mas por que não pensar o evento também dentro dessa cadeia geral do setor? E o carnaval, para mim, era algo que eu queria muito que a gente conseguisse dialogar dentro da cultura. Eu acho que isso foi uma vontade muito grande da gestão para a gente fazer isso. Então, quando a gente construiu aquela atividade, a gente primeiro chamou a setorial, né, a partir do conselho, uma crença que eu tenho da participação popular, que você tem que vir pelos conselhos, onde se organiza a sociedade civil no campo da cultura. A gente chamou as pessoas do carnaval da cidade para debater qual era a melhor política que podia acontecer. E ali foi, né, dentro daquilo que já tinha sido, porque eu li, né, participei das conferências e li as deliberações das conferências, sempre volto a elas, surgia isso, de ter os eventos, de ter uma organização, de ter um momento que o carnaval se encontrasse, que estivesse apresentando junto, que valorizasse as escolas de samba da cidade, os blocos, né, os grupos de samba da cidade. E aquele ali foi o momento que a gente achou oportuno para fazer isso. Então a gente pegou um evento que já estava organizado e transformou ele para ser uma nova... Fez uma inclusão do carnaval. Exatamente. Porque, assim, óbvio que é maravilhoso assistir Alice Brandão, né? Claro. Quem não gosta tá doido, né? Ruim da cabeça, né? Além de ser muito carismática, né? A gente poder presenciar, ver isso, assistir isso ali, né? Exato. Pô, a gente fez show do Xande de Pilares na gestão, fez show do Nobre. Todas essas pessoas são maravilhosas do mundo do samba. Mas nós temos ótimos sambistas na cidade, nós temos uma cadeia produtiva na cidade, nós temos um organismo na cidade que precisa ser fomentado. É a mesma coisa no Carnaval de Rua, do ensaio da Amaral Peixoto, aquilo é importantíssimo para a cidade. Movimenta uma cadeia enorme, né? Exatamente, assim como o próprio desfile. Tudo desencadeia no desfile. No dia
né, simbólico do Mas tem carnaval. toda uma movimentação que acontece de forma não sazonal, né? Exatamente. Né? Só você vai numa quadra de escola de samba, e todas as escolas de samba deveriam ter quadras, algo que o poder público deveria pensar nisso, sim. Toda escola de samba deveria ter uma quadra, deveria ter subsídio para as escolas de samba terem quadra, porque a quadra é importante, é o que mantém vivo naquela comunidade, naquele território, a prática cotidiana da escola de samba. Então, óbvio que as escolas de samba conseguem lidar sem ter quadra porque elas são acostumadas com o seu território, sim, fazem suas oficinas e tudo mais. Mas aonde você guarda a bateria no final? Yeah. Onde você guarda o carro alegórico? Precisa ter estrutura, precisa pensar o carnaval como algo não apenas do evento, assim como uma política cotidiana. Pô, Vitor, acho que beber nessa pia aí é algo muito que saudável, né? Porque é uma pia de conhecimento, você fala aqui da estrutura, né? A gente tem uma pequena noção, mas você fala da cadeia. Quer dizer, você vai um tanto quanto além, didaticamente falando, por exemplo, do que é o carnaval. A gente tem por hábito falar da sazonalidade do evento carnaval, né? Que aí a gente está falando de evento, mas você está trazendo aqui o pensamento um tanto quanto mais além, ou seja, você fatia o carnaval, né, nos segmentos e como é que ele se dá naquele grande... Então, quer dizer, o ano todo existe uma prática, ainda que invisível sobre a ótica de algumas pessoas, e talvez do poder público também, mas existe todo um movimento, por exemplo, que deveria estar acontecendo, né, se não acontece, porque não é só aquele evento, mas tem o anti-evento, né, que vem acontecendo. E quer dizer, então, a motivação sua, ela tem uma profundidade muito maior do que pura e simplesmente o evento acontecer, mas o anti-evento, né, aquela coisa que vai acontecer, e a cadeia, quer dizer, e aí a gente já está falando, por exemplo, da cadeia econômica, né? E aí, Vitor, trazer um elemento muito interessante, o município do Rio, ele arrecadou, só no Carnaval 2023, o município do Rio arrecadou 4,5 milhão de reais, ou bilhão, alguma coisa assim, mas bilhão de reais, com o movimento, por exemplo, do Carnaval no entorno do Rio de Janeiro. E você, como dirigente de um aparelho público da cidade, né, tem, logicamente, conhecimento de causa muito maior do que nós aqui, né, sabe que a cidade ela é bem convidativa para o turismo. Né? Recentemente inaugurou-se o mercado municipal, né, que está lá de vento em popa, lá lotado até meia-noite. Então, quer dizer, não pensar no carnaval, né, como um ativo cultural e que pode ser gerido com políticas públicas mais efetivas, e aí você traz um dado muito interessante. O evento em si, ele pode ser gerido pela Neutur, mas a política de carnaval, por exemplo, durante o ano, ela ter uma participação da cultura, porque é um evento cultural, né, no final, não é isso, Vitor? Exatamente, sim. Se você imaginar que o carnaval, por exemplo, movimenta ao longo do ano uma bateria inteira, ou seja, músicos, né? Sim. Você precisa ter, cada vez mais fomentar para que cada escola tenha os seus músicos. Óbvio que vai ter um que vai desfilar em 2, 3 escolas, mas é preciso ter músicos de cada escola, ter uma ala de compositores de cada escola. Então você precisa ter política de compositor, ter política de escrita, ter política de fomentar essa parte da cadeia. Isso é uma política que pode se pensar da literatura também, da escrita, do texto, né? Aí você vai para o figurino, né? As pessoas que costuram, as costureiras, os figurinistas, os modistas. Isso você tem toda uma outra cadeia ao longo disso. Se você estimula isso ao longo do ano, você estimula uma organização de uma cadeia de forma mais instrumentalizada. E isso que eu estou dizendo, assim, o evento ele tem que ser o ápice, ele não pode ser o fim. Né? Se você tratar o carnaval apenas como o desfile das escolas de samba... Você está tratando como fim. Como fim. E aí você não desenvolve todo a cadeia. E aí você vai acabar tendo, você faz então um evento de carnaval em Niterói, mas aí no final você vai falar, mas a escola não é boa, a escola é ruim, mas o carro quebrou. Óbvio que o carro vai quebrar. Você deixar ele jogado no meio da rua, em frente ao bar, qualquer um sabe que ferro oxida. Né? Não vai acontecer. Então aquilo ali tem que estar em algum lugar guardado para que você ao longo do ano consiga preparar aquele carro. Então a gente está falando de serralheiro, de marceneiro, soldador, de escultor, de soldador. Eu estou falando de um conjunto de trabalhadores que podem e devem estar dentro de uma cadeia. Isso gera emprego. Entendi. Isso gera emprego direto. Não precisa, obrigatoriamente, que a pessoa não vai estar trabalhando o ano inteiro numa escola de samba, mas ela é uma mão de obra técnica formada, capaz de fazer aquilo. E está também fazendo alguma coisa, algum serviço para casa de alguém, algum serviço particular, outro serviço. Isso é importante ter na cidade, você ter pessoas técnicas capacitadas. O poder público, qual é a obrigação do poder público nisso? É fornecer
capacitação para essas mãos de obra. Fornecer instrumentos possíveis para que as escolas de samba, e não só as escolas, tem que pensar que o carnaval é muito além das escolas de samba, Sim, né? sim. Escola de samba é aquilo que a gente vê no desfile, especialmente do Rio de Janeiro, que é muito famoso, né? Mas os grupos que ao longo do ano, você vai numa sinfônica ambulante, por exemplo, que está cada vez mais famosa, também é uma parte do carnaval. Sim. É um grupo de ritmistas, de músicos que tocam no carnaval. É hoje talvez o maior desfile de Niterói, que não é de escola de samba, é deles. E são todos eles músicos da cidade de Niterói, que ao longo do ano fazem oficinas, fazem adereços, fazem diversas outras atividades também para se sustentar. O poder público tem que pensar isso, pensar essas lógicas. E aí pensar o evento do carnaval, lógico, aí tem que ter o banheiro químico, aí tem que ter não sei o quê, tem que ter a organização do bar, tem que ter a polícia, a guarda municipal, aquelas coisas todas que tem que ter na organização. Mas é pensar essa cadeia ao longo do ano. O que você vai fazer com a costureira? Porque se você não tiver a costureira ao longo do ano com algum trabalho, você não tem fantasia lá no final, né? Então é toda uma cadeia de pensamento que eu acho muito importante. Vitor, vamos aqui. Eu quero fazer umas outras perguntas a você, mas já vou dar um gancho nela, mas eu quero entrar numa outra. Eu pude observar agora nas festas juninas, né, que estão acontecendo nesse período, a evolução delas nas suas cidades, né? A última reportagem que eu vi foi em Minas, né? Um negócio muito bem elaborado, uma estrutura imensa. A galera, né, os desfilantes ali, todo organizado, como é que se diz, com harmonia entre eles, a dança toda, por exemplo, todo mundo assim. Vi numa outra, isso em Minas, vi numa outra cidade do norte do Brasil, uma ilha daquelas lá da Amazônia, onde os caras também estão fazendo uma festa de uma tribo, né, na cultura deles lá, negócio que atrai gente do mundo todo para uma ilha, né? O aspecto de estar na Amazônia. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro tem o grande marco do carnaval e tudo mais, mas há outros estados, há outras cidades que estão, por exemplo, fornecendo elementos para as suas atividades culturais, por exemplo, e tornando isso uma marca, uma referência. E aí eu vou fazer aqui, rapidamente, o que é Maricá. Maricá, eu tive a oportunidade de ir lá e Maricá hoje tem uma escola de samba que vai desfilar pela primeira vez na Marquês de Sapucaí em 2023 no grupo de acesso. E o que o governo de Maricá fez? O governo de Maricá, ele tem as escolas periféricas da cidade que disputam o carnaval da cidade. E essas escolas periféricas mantêm essa grande escola que vai desfilar, ou seja, essas bases, elas vão, por exemplo, para a cidade do Rio de Janeiro para dar sustentação à escola deles que estavam lá na Intendente Magalhães e hoje está na Marquês de Sapucaí, vai desfilar em 2023. E em conversa lá no programa do Alexandre, fica um abraço aqui, Alexandre, para você, que tem um programa de rádio lá na cidade de Maricá, a Prefeitura de Maricá tem investido nisso. E qual é o mote, por exemplo? A grande sacada deles é o seguinte, exportar Maricá a partir do carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Olha que sacada, por exemplo, que os caras tiveram, por exemplo, é o seguinte, eles entendem que levar a escola deles para o Rio de Janeiro projeta a Maricá turisticamente, a cidade está bem preparada, está bacana, né? Está muito bem alicerçada, projeta a cidade de Maricá, porque o espetáculo é transmitido para 174 países do mundo, né? Várias pessoas do Brasil e do mundo vêm assistir ali, ali no local, o evento, e o cara teve a sacada disso. Eles lançaram esse ano um edital para o carnaval lá na cidade, né? A gente aqui, né, você melhor do que eu pode falar, por exemplo, de quantos editais estão sendo lançados também na nossa cidade, mas eles tiveram uma sacada grandiosa sobre o carnaval e a projeção de Maricá e o carnaval. Você acha, Vitor, que talvez a nossa cidade esteja faltando um olhar talvez mais carinhoso para esse segmento do carnaval? Porque você traz aqui vários dados técnicos, acadêmicos, por exemplo, que nos faz pensar que a gente até então precisa de alguém, talvez com um olhar um pouco mais de lupa para esse segmento tão importante e para essa cadeia que se movimenta, falando em termos econômicos, inclusive. Geração de emprego, renda, né? E várias outras coisas que vêm atrás disso, Vitor. Eu queria, por exemplo, que você comentasse sobre isso. Enfim, eu não conheço essa questão de Maricá, vou até procurar depois conhecer também. Legal. É interessante. Mas você vê que Niterói tem a Viradouro, que é super importante para a cidade, a Cubango, obviamente, com uma importância
bizarra, né? Aquela escola de samba, o que ela representa naquele bairro que ela está ali localizado. Sossego também, que agora mudando de agora nome. É Acadêmico de Niterói. Eu acho esse negócio um erro, mas cada um faz o que quer com o seu nome. Eu gostava da Sossego, a gente tem afeto, essas coisas que a gente tem memória, né? Das coisas da nossa época mais nova. Enfim, Niterói já teve um deslocamento de algumas escolas de samba que foram para o Rio. E isso, eu acredito que por não ter um pensamento de como vai resolver isso na cidade, deu esse vácuo que aconteceu de décadas sem ter escola de samba desfilando em Niterói. Niterói tinha um carnaval super importante, pulsante. Chegou a ser o segundo, né? Chegou a ser. E aí a gente foi, as escolas foram indo para o Rio e não se pensou o carnaval da cidade na cidade. Isso muitas décadas para trás, né? Mas você vê como é importante a Viradouro desfilar lá, como é importante a Viradouro ganhar um carnaval, como é importante a gente tentar fazer que as outras escolas também cheguem no grupo especial. Acho que cada vez mais tem que incentivar, que o banco tem que conseguir, certamente, se for a decisão dela, se for a vontade também de disputar, tá no primeiro grupo, né? Grupo especial. Mas isso tudo mostra também que tem uma importância por trás, né? A importância turística, a importância de difundir a cidade, divulgar a cidade. O carnaval é uma vitrine, né? Do ponto de vista... Então Maricá, por exemplo, nesse pensamento está acertado, né? Sacou... Como Caxias com a Grande Rio, né? Sim. Porra. Caxias é um município, né, que é menos conhecido que Niterói, não foi capital, mas embora seja um grande município muito importante, mas a Grande Rio cumpre um papel para Caxias muito importante. Nilópolis, a Beija-Flor. Acho que qualquer um conhece nesse país, sabe que existe Nilópolis. Você chega lá, por exemplo, quando você é Ricardo de Albuquerque, Nilópolis, né? Entrando por Marechal ali. Quando você chega, por exemplo, que está lá o Marco com o Beija-Flor, ele já começa a te sinalizar onde é a quadra. Tudo, várias placas dizendo onde você chega na Beija-Flor. Beija-Flor com um papel importantíssimo. Não é à toa que tem toda uma relação política na cidade, uma relação, enfim, histórica ali daquela escola de samba. Passou a comunidade, uma escola de samba com o maior número de gente da própria comunidade, né? Tem a ver, né? Não à toa ganha tantos carnavais, né? Além de ter Joãozinho 30, né? Ter tido Joãozinho 30 que a gente teve na Viradouro também, né? Então a gente tem esse luxo aqui. Mas o carnaval pode servir como uma vitrine. Tem municípios que usam esporte também, usam futebol, time de futebol e tudo mais. Acho que mas a sacada é isso, né, tornar, por exemplo, a partir daquilo uma vitrine. Exato. Agora, o que nós temos que conseguir fazer é como pensar além dessa vitrine, porque essa vitrine também é um certo turismo, também um orgulho para o cidadão ter isso, assim como o MAC é um certo, né? Acho que todo mundo município, todo morador de Niterói tem orgulho de dizer que tem um MAC na sua cidade, né? Você viaja para qualquer lugar e fala assim, eu sou da cidade que tem um MAC, tem aquele museu do Niemeyer, o disco voador. Você bota ele como referência, qualquer coisa. Exato. Vai. Assim como quando a Viradouro ganha, a gente fala, pô, sou da cidade da Viradouro. A gente tem orgulho, essas coisas geram orgulho no cidadão. É importante fomentar nesse sentido também. Mas também da questão da cidade, sim. Só que isso é muito para fora. Isso trata o orgulho do niteroense daqui para fora. E o daqui para dentro? Né? E aquilo que a gente vive no dia a dia, aquilo que está lá no território, lá na comunidade, lá na ponta, né? Como que isso é feito? Como que essa política vai se desencadear? Então você vai lá, a prefeitura investe tantos milhões na Viradouro, ganhou o carnaval. Como isso volta para a sua localidade? Como isso ajuda o desenvolvimento das outras escolas de samba que vão ficar na cidade, que permanecem na cidade, que não querem ir para o Rio, que tomaram a decisão de ficar na cidade? Essas coisas também são importantes estarem no radar. Eu acho que a cidade melhorou nos últimos anos da forma de entender o seu carnaval. Acho que ainda tem dificuldade, ainda tem muita coisa para melhorar, né? Mas melhorou. A história do pagamento antecipado, que era uma briga antiga das escolas de samba da cidade. A história da mudança do local, que deu mais... melhorou, né? Deu mais visibilidade, deu mais dignidade. Sim. Aquele negócio da Rua da Conceição era um horror. Sempre achei aquele negócio horroroso, sempre discordei daquilo, acho aquilo um horror. Não sei se o Caminho Niemeyer é o melhor local para sempre, mas talvez momentaneamente como uma transição. Uma transição, né? Eu defendo isso há muitos anos. Eu acho que o carnaval deveria ser na Amaral Peixoto. Acho que é o melhor lugar da cidade, acho que é o local central, etc e tal. Mas acho que aí tem todos uns debates sobre o urbanismo, a urbanidade, né? Tem hospital, sei que tem vários problemas ali também no caminho. Mas eu acho que você tem que ter uma solução, né? Não sei se o Caminho Niemeyer é a solução definitiva, é um caminho, né? Eu acho que é muito melhor do que era na Rua da Conceição. Com certeza. Né? Tem mais, agora, mais digno, né? É mais digno, sem muito mais digno, com certeza. Agora, enquanto evento, tem que pensar também que você tem os blocos de carnaval acontecendo na cidade ao longo daquele período do carnaval. E o poder público tem que entender que aquilo ali, como eu falei antes, é um evento que gera riquezas, que gera mão de obra, que gera economia, que gera ganho no entorno. Eu acho que a cidade de Niterói, uma coisa que eu falo há muito tempo, Paulo, eu acho que a cidade de Niterói ela ainda não definiu o caminho que ela quer do ponto de vista de eventos culturais.
Acho que a cidade vive um dilema há décadas se ela quer eventos ou se ela não quer eventos. Se ela é uma cidade dormitório ou se ela não é uma cidade dormitório. Isso precisa ser definido. Né? Isso eu acho que uma hora alguém tem que definir, alguém tem que dizer, assim. Eu acho que Mas com tanto aparelho cultural, por exemplo, seja MAC, Caminho Niemeyer, Fortaleza de Santa Cruz, aquele outro lá em cima, o Parque da Cidade. Parque da Cidade, tem aquele outro quartel lá em cima também, que agora não me lembro o nome aqui. Você tem Parque da Cidade, então lá as praias. Aí você fala, por exemplo, o polo gastronômico. Aí você fala, por exemplo, agora do mercado municipal. Pô, você está elegendo aí uma série, uma gama de o restaurante português lá na Ilha da Conceição, mercado de peixe que tem um... Mas quando você vai para os eventos de rua, especialmente, porque é uma disputa também do tipo de cidade que você quer construir. É uma cidade com direito à cidade, uma cidade sem direito a viver a cidade. O carnaval cumpre muito essa função. Acho que o carnaval é um dos momentos mais simbólicos do uso da cidade. Porque o cara vive. É isso, ele está na rua. Tá na não rua. Existe carnaval se não tiver rua. Sim. Não existe. Não existe carnaval dentro de bailes fechados, né? Como existia. A gente tentou. O Rio de Janeiro, uma época, tentou jogar isso como uma coisa, os bailes de carnaval fechado. Que são legais, mas não são o cerne do carnaval. Não é aquela coisa natural do carnaval. Exatamente, que é a rua. O desfile é na rua, o bloco é na rua, o carnaval é a rua, é a ocupação da rua, é a festa da carne, é a festa da rua. É você vivenciar a cidade. Eu acho que Niterói continua nesse momento, nesse dilema, assim. Vejo lá, estando no MAC hoje, quando a gente faz evento na lado externa do MAC, aí tem morador que reclama, tem gente que vai lá... Sim, óbvio que eu acho que tem mais gente que é a favor do que é contra, mas os que são contra falam muito contra. E aí fica esse debate na cidade. Eu acho que em algum momento a parada LGBT é a mesma coisa. Cada vez que a gente vai tomando a cidade com as atividades culturais, as atividades artísticas, eu acho que a gente vai ganhando esse terreno. Só que às vezes vem um avalanche de retorno, né? Não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que a gente tem que enfrentar esses dilemas. Os shows públicos são muito importantes, né? Importante a cidade ter show na rua, na praça. Essa história dos bares terem shows na rua, isso é muito importante. De você ter apresentação cultural e artística na rua. O Arte na Rua cumpriu um papel antigamente sobre isso. Você tem essas atividades. Mas eu acho que em algum momento a cidade tem que entender qual é o caminho que ela vai traçar. Porque aí você rompe com um dilema que é organizar. É o município se organizar para essas atividades. Porque eu acho que assim... Eu não sei se você não teve a oportunidade, mas se tiver, vale a pena. A cidade de Friburgo é um exemplo de carnaval. Sim. Né? Fora de época, e é um exemplo de carnaval. Né? Há incentivos privados, inclusive, no carnaval, né? O que eu acho que é muito saudável. Né? Há incentivos indiretos, por exemplo, no carnaval da cidade. É um carnaval muito que bacana, muito que lindo, muito bem organizado. Né? Eu acho que isso é um salto para uma cidade. As fantasias dos carros dela agora que são maravilhosos. É assim, maravilhosos. É algo que vale a pena quem não conhecer o Carnaval de Friburgo. Realmente é um carnaval de tirar o chapéu. Inclusive tem uma galera que desce para cá, pro Rio, né? E Niterói e tudo mais, músicos que estão no Carnaval da cidade de Friburgo que vêm para cá. Não vou aqui cometer o erro de citar, mas são vários, por exemplo, que são do Carnaval de Friburgo e que hoje estão no Carnaval da cidade de Niterói, no Carnaval do Rio de Janeiro. Tamanho, por exemplo, é o desenvolvimento do Carnaval lá. É só lembrar que Clóvis Bornai é de Friburgo. Clóvis Bornai, está aí. Então, assim, do Carnaval. Então, assim, Vitor, você traz à luz uma coisa muito interessante, né? A definição disso. Eu não sei se isso está um pouco, talvez, ainda preso na questão, né, há um conceito de que Niterói, por exemplo, é uma cidade ou uma província. Eu não sei se está preso na questão da província. Né? Eu, particularmente, como oriundo do Rio, né, do município do Rio, quando cheguei a Niterói, fiquei um tanto quanto surpreso com a frieza da cidade. Né? Naquela época tinha alguns problemas, né? Lá no Rio noticiava-se muito, lá não tem água, não sei o que, era uma confusão danada. Mas o que eu estranhei foi a frieza, por exemplo, da cidade. Uma cidade fria, não tinha nada assim caloroso. Por exemplo, você imagina, o subúrbio, zona oeste do Rio de Janeiro, o fervor que é aquilo, carnaval, nem se fala, multidão toda na rua, né? Porra, aquela coisa empilhada, tudo quanto é lugar com movimento. O centro de Campo Grande, que era o centro nervoso, aquilo empilhado dia e noite, 24 horas, carnaval era assim direto. E aí eu chego numa cidade, por exemplo, que eu falei, caramba, né? Eu levei um tempo para me acostumar com a cidade, né? Porque eu sentia assim, a cidade é muito fria. Né? E ainda sinto um pouco dessa frieza, e talvez seja isso. Eu acho que
falta talvez a cidade se definir, né? Sim. Niterói foi ao longo do tempo também empurrando parte dos seus moradores para São Gonçalo. Você vê, o crescimento de São Gonçalo tem a ver com a diminuição dos habitantes de Niterói, né? Niterói, há muitos e muitos anos, não passa de 500 mil habitantes. Várias cidades. É uma coisa interessante. Inclusive, Niterói no último censo caiu, diminuiu de habitantes. Foi de 490 e tanto para 480 e tanto. Isso tem a ver com a opção da cidade de ser um dos IPTUs mais caros do país, de ser uma das únicas cidades do país que tem mais branco que preto. Isso tem a ver com a cidade que foi construída. Tem toda uma questão dessa construção da cidade. Exatamente. Isso tem a ver com lá atrás, quando ainda na ditadura, quando se decidiu tirar o capital daqui, que se decidiu dessa cidade não ser mais uma cidade importante. Você faliu as fábricas, tirou toda a parte da indústria naval da cidade de Niterói. Teve prefeito de Niterói no passado que dizia que indústria era uma coisa suja, que não podia ter indústria em Niterói. Eu já lembro de ter ouvido isso de ex-prefeito de Niterói. E aí foi se abandonando um setor fabril. Setor fabril esse que tem uma classe trabalhadora, de operários muitas vezes, que não são os maiores salários. Então optou-se de trazer juízes, desembargadores, médicos. Niterói tem o maior número de médicos. E juízes também, pô. Tem de tudo. Eu estava lendo uma matéria que Niterói tinha não sei quantos mil médicos por habitante. A cidade com o maior número de médicos por habitante. Não sei se nada é correto, mas eu li se você caísse ali e desse um espirro, já aparecia um doutor para te atender. A gente sabe que médico nesse país é um dos salários mais altos desse país. São as pessoas que têm um salário maior, né? Todo o mérito da medicina. E aí você vai vendo que cidade foi construída. Uma cidade que as pessoas trabalham no Rio e voltam para Niterói para dormir. Que tinha um problema que a Universidade Federal Fluminense não era uma universidade com muitos estudantes. Agora algo já corrigido nos últimos anos dos governos Lula, Dilma, que conseguiram dar uma mudada nisso. Exato. Mas era uma característica de uma cidade construída em cima dessas visões. Por isso que eu acho que em algum momento essa visão tem que ser rompida, né? Eu acho que o carnaval, grande parte da função do carnaval na sociedade é conseguir discutir a cidade, ocupar a cidade e romper com essa lógica que foi implementada na cidade de Niterói. E você vê, quando a gente faz, que está falando do evento do MAC, quando a gente faz um baile charme no MAC, dá quase 8 mil pessoas. Sim, eu vi então, algumas então as pessoas querem o evento do museu. Eu fiquei impressionado, por exemplo, com aquilo, o baile charme lá, aquilo tudo tomado, lotado. Então, quando você faz a Sinfônica Ambulante, dá aquela massa, milhares e milhares de pessoas atrás da Sinfônica Ambulante. Então, existe uma vontade de ter os eventos na cidade. Existe demanda. A parada LGBT... Sim, pô. Milhares e milhares de pessoas atrás da parada LGBT. Você vai no Ano Novo, Niterói tem um Ano Novo maravilhoso, né? Sim. Então, como que essa cidade não está... Você acha, então, por exemplo, que falta assumir esse papel, por exemplo, assim, não, nós somos uma cidade, por exemplo, também turística. Eu acho que falta. Eu acho que Niterói não conseguiu se enxergar nesse caminho ainda. Uma cidade turística, mas uma cidade que vivencia a cidade, né? Eu acho que Niterói foi se encaretando ao longo dos anos. Eu não estou falando desse prefeito, ou Fernando Miranda, não. Estou falando de um processo histórico da cidade, né? Não um prefeito que é culpado de nada, né? Não é sobre isso. Mas pensa, por exemplo, quando a gente bota grade nas praças. Como você afasta a população da vivência da sua cidade, né? A grade é um elemento que afasta a rua, afasta o morador, afasta... Porque você vai começando a dizer que aquele lugar não é seguro para você viver. E as pessoas se afastam. E a praça fecha às 7 da noite. Isso para mim não faz nenhum sentido na vida. O trabalhador chega do trabalho, se o trabalhador de Niterói trabalha no Rio de Janeiro, volta, sai do trabalho às 6, chega em casa às 7, o trabalhador de Niterói não frequenta as praças de Niterói, porque a praça fecha às 7. Mas isso é um processo histórico de você gradear as praças, meter grade nos prédios, verticalizar a cidade demasiadamente, você faz um monte de prédio, as casas têm uma convivência, o prédio tem outro. Enfim, são os projetos de cidade que a gente... E o Brasil inteiro, não é só Niterói, né? O Brasil inteiro vai vivenciando isso. Acho que Niterói deveria caminhar no sentido de tirar as grades das praças. Para que a Praça do Ingá tem grade? Qual o sentido daquilo, ter grade? E ela é bem uma pracinha bem regional ali, né? Tá bem Paulo, um negócio desse. A Praça da Praia de Caraí, Getúlio Vargas ter grade, aquilo não faz nenhum sentido. Eu até poderia relativizar o Campo de São Bento, o Horto do Fonseca. Que é uma coisa bem que maior. Que deveria tirar a grade, mas ainda assim eu relativizo, que eu acho que é óbvio que você tem os limites de várias questões. Mas a pracinha, você tocou, praça, por exemplo, Getúlio Vargas, e a Praça do Ingá não faz sentido. Mas nenhum sentido aquelas praças terem grade. A cada vez que você bota grade na cidade, você afasta a vivência da cidade. Você estimula que a pessoa vá para as praças... Eu faço uma analogia, as praças públicas das praças do consumo, que são shopping center. Né? O shopping center é um lugar fechado, que você não tem ar, você não sabe quanto tá dia, quanto da noite, que estimula o consumo e não estimula a convivência. Você tem que transformar isso em praças de convivência, né? Com eventos culturais, com atividades... O cara está no prédio, bate papo com o vizinho. Exato, vai ali embaixo, tem uma feira de artesanato acontecendo. Aquilo que acontece nos bairros, por exemplo, da onde sou oriundo, né? Exato. E aliás, acontece, por exemplo, eu vou aqui no Cubango, né? Volto e meio, eu estou lá no Boteco do Passarinho,
lá no Boteco do Passarinho, a gente passa lá horas e mais horas de vivência. Fala com um, fala com outro, é o vizinho que passa, não sei o quê. E ali, por exemplo, é um ponto que a gente E se os bairros encontra. que não têm, inclusive, área de lazer. O Cubango é um bairro que não tem uma praça, uma área de lazer. Eu moro na Martins Torres, que é Santa Rosa, mas é quase uma comunidade específica ali, né? Um sub-bairro específico. Não tem uma praça na Martins Torres. Não tem esses locais então, de convivência. não há local de convivência dentro dos bairros. Isso também é algo que a cidade tem que se pensar, os locais de convivência. Porque se eu quero, por exemplo, ter um bloco, ou ter uma escola de samba na Martins Torres, aonde eu ensaio? Não tem, Não porque tem. não tem. Não tem uma praça pública para eu ensaiar. Né? Eu tenho que ir até o Largo do Marrão. E aí você perde a oportunidade, porque não vira mais do local, vai virar do Largo do Marrão, que é uma outra região de Santa Que Rosa. também é gradeada. Que também é gradeada. Que não faz nenhum sentido aquilo ter grade. Mas nenhum sentido. Nenhum. Interessante, Eu não consigo viu? entender o sentido de botar grade nesses lugares. Vai dizer assim, porque vai quebrar o brinquedo. Aquela praça, agora tem, mas não tinha brinquedo para quebrar. Aquela praça não tinha um busto para alguém roubar o cobre do busto. Não fez nenhum sentido quem gradeou aquilo. Não fazia nenhum sentido para gradear aquele negócio. E não tinha nem razão à época também que gradearam, né? Não sei, existia uma razão. aquilo tem grade há mais de 20 anos, eu acho, sim, né? Sim. Eu acho que eu nem lembro daquela praça sem grade, mas sim, eu já conheço ela com grade. Pelo menos assim, 20 anos eu tenho certeza que ela tem grade. Porque eu tenho um filho de 20 anos, então ela 20 anos ela tem grade. Eu moro em Santa Rosa há 20 e poucos anos, há 20 e poucos anos tem grade, com certeza. É um negócio que para mim não faz sentido. Isso pode estar comprimindo, por exemplo, então, essa relação, por exemplo, da cidade com as pessoas, né? Eu acho. Eu lembro uma vez, eu fui no primeiro Fórum Social Mundial. Essa coisa da grade é uma coisa que eu gosto de falar disso, porque é uma coisa que fica na minha cabeça há muito tempo. Eu lembro do primeiro Fórum Social Mundial, primeiro ou segundo, agora não vou lembrar bem, mas foi lá no início, né, no início dos anos 2000, e teve um encontro entre Marta Suplicy e o prefeito de Porto Alegre, que se eu não me engano era o Tarso Jean ou Olívio agora não lembro qual dos dois era. E aí eles falaram assim, porque muito bom ter você, Marta, aqui nessa cidade, são muito parecidas e tal. Aí a Marta pegou a palavra e falou assim, não são parecidas não. A minha cidade não tem nenhuma praça sem grade, a sua nenhuma praça tem grade. Em Porto Alegre nenhuma praça tem grade. Eu fui a Curitiba e realmente eu fiquei impressionado com o tamanho, né, do zelo que eles têm e realmente não tem isso. Você vai na praça principal de Porto Alegre, né? Na Parque Harmonia, que é livre, onde tem o Brick da Redenção, que é uma feira de artesanato parecida com o do Campo de São Bento, né? Se fizesse uma analogia, não tem grade. Tem um prédio da universidade lá dentro, não tem grade. É tudo livre. Tudo livre. Então acho que essas coisas são pensamentos de qual cidade nós queremos construir. Eu acho que Niterói pode ser muito melhor do que ela. Já é uma ótima cidade de se viver. Sim. Sem dúvida nenhuma, acho que quem mora aqui sabe do orgulho que é ser niteroense e viver nessa cidade. É um enorme prazer você morar nessa cidade e vivenciar. A gente tem uma cidade com qualidade de vida, uma cidade bem cuidada, uma cidade que é bem iluminada, que é bem urbanizada, que tem uma ótima coleta de lixo, é uma cidade segura. Então ela pode ser melhor ainda. Assim, acho que ela está no momento que ela pode ousar dar esse passo seguinte. Tem que alguém pensar ela. Exatamente. Acho que esse é um plus, alguma coisa que pode ser um pouquinho melhor. A gente é muito, assim, desculpa meus colegas aqui do Rio de Janeiro, mas a gente é muito melhor que o Rio de Janeiro, ponto de cidade para se morar, né? O Rio é gigante, óbvio que vai ter gente que vai dizer, eu prefiro morar numa cidade gigante, uma cidade cosmopolita. Lógico, aí é do direito de cada um, eu prefiro uma cidade menor. Claro. Mas eu acho que é possível a cidade ser ainda melhor, sabe? Acho que a gente pode dar passos nesse sentido dela ser uma cidade ainda melhor. E esses elementos da vivência na rua, que tem a ver absolutamente com aquilo que a gente está conversando do carnaval, eu acho que é um elemento central da cidade ser uma cidade melhor. Pô, que legal, Vitor. Olha, bater esse papo com você é muito esclarecedor, né? Porque a gente consegue, por exemplo, ir na profundidade, né, do assunto carnaval, que nos remete a vários outros temas, por exemplo, que está nesse arcabouço do carnaval, né? Ou seja, da convivência das pessoas, porque o carnaval ele tem esse condão de conviver, de fazer com que as pessoas convivam, que as pessoas se deem. A gente está aqui com o evento da Cubango, lá na Cubango. Olha, isso foi uma feijoada, uma cobertura, por exemplo, que o canal fez, né? E olha a Cubango, quer dizer, o centro de convivência, daquilo que você falava das quadras, o centro de convivência daquela região é a quadra. Lógico, é um lugar, e é um espaço maravilhoso. Sim, a quadra, por exemplo, ela está lotada. Olha, vão ter ela está lotada, Vitor, lotada. Nós fizemos a cobertura do evento lotado, que é o ponto de convivência daquelas pessoas. Exatamente. Então, quer dizer, a cidade ela precisa se tornar um ponto de convivência, por exemplo, para o carnaval e automaticamente para as pessoas. Ali, se no Cubango você não tem uma praça, essa quadra é o espaço de lazer daquela comunidade. Daquele o bairro, que a gente está falando, é o região. espaço, olha lá como é que está aquilo. É o espaço de convivência. A Viradora ainda tem a felicidade daquela praça gigantesca na Sim, frente. na frente. Né?
Mas tem uma quadra ela enorme tem mais também. vida, o bairro tem mais vida dentro da quadra vereadora do que na praça em Da frente. praça em frente. São curiosidades. Agora, Vitor, então acho que a gente precisa, então, por exemplo, e aí talvez seja interessante, eu acho que esses bate-papos que a gente tem aqui, né, e ele é ouvido, é visto, é assistido, né, especialmente para a turma do Carnaval, mas assistido por todo mundo, porque está livre lá. Eu acho que talvez a gente precise se debruçar um pouco mais sobre essa questão da cidade, as pessoas, o Carnaval, se bem que a gente sabe que tem, por exemplo, políticas públicas pensadas, mas aí a gente aqui fala de um setor, de um segmento, sim, que é o Carnaval. Então a gente precisa, por exemplo, talvez trazer isso um pouco mais, ter um olhar mais clínico sobre essa questão. Porque eu acho que até o próprio Carnaval em si, né, o Vitor, ele, a partir desse olhar mais técnico, talvez mais carinhoso que teve, de levar para o caminho Niemeyer, de dar dessa arrumação, talvez já seja um preâmbulo aí para um futuro, né? Mas que precisa, por exemplo, os gestores também se debruçar sobre isso. Precisa ter um plano, né? Precisa ter um planejamento. Planejamento, de longo prazo. Planejamento. Mas será que o governo nosso também tem alguém que leva essa mensagem? Porque a gente sabe, por exemplo, que a figura do prefeito, aquele líder lá, é uma figura única, mas ele precisa como é que se diz? Dos intercâmbios, né? Dos interlocutores, por exemplo, fazendo isso. A gente teve agora aí, de autoria do vereador Leonardo Giordano, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Vereadores da cidade de Niterói, né, trouxe um projeto de lei, que é o 00126 de 2022, e teve uma audiência pública para tratar do tema, para criar um marco regulatório, né, de uma legislação que garanta o Carnaval. Olha, a gente não está falando aqui nada que não seja, por exemplo, tão de fora, porque não tem uma legislação, ou seja, nem o Carnaval, essa festa popular, né, e cultural, não tem garantia, por exemplo, de norma. Ou seja, com um rabisco você faz o Carnaval, com outro rabisco você diz que não vai ter mais Carnaval. E aí a gente teve uma boa discussão, muito bem representativa, né? A Câmara Municipal está voltando agora no dia 1º, então eu acredito que esse tema seja retomado, tem vereadores interessados, né? Quando se debruçam sobre o tema, percebe que tem uma falha, uma falta, e eu acredito que a parte já soube, né? E aí são questões, por exemplo, aqui de fofoca, mas que o governo parece vai mandar uma mensagem nesse sentido, né? Está sensibilizado e por conta do que aconteceu, né? Houve uma audiência pública, né? Teve as discussões com as escolas, uma audiência pública que foi muito bem avaliada, né? Audiência pública muito bem representativa, né? Muito que bacana, e parece que o governo agora, alguém está a fim de enxergar esse segmento aí do Carnaval, que é muito importante para a cidade, né? E aí, amarrando aqui, nós chegamos a ser o segundo maior Carnaval do país, né? Sim. Então, quer dizer, a gente pode voltar a essa posição de vanguarda. Niterói tem muita possibilidade. Ainda há pouco apareceu aqui que eu vi nosso vice-prefeito, né? Que é um Paulo cara, Bagueira, né? Bagueira é um que cara do Carnaval, cara absolutamente ligado ao Carnaval, que historicamente. trouxe o Carnaval, por exemplo, né? Eu já tive a oportunidade de bater um papo ainda que um tanto quanto superficial, não tão específico, né? Tem um convite para ele vir aqui no programa bater um papo, que parece que ele que trouxe a história do Carnaval à tona, né? Junto com algumas figuras saudosas que ficaram aí, né? Que Magaldi também, né? Magaldi, umas figuras que já não estão aqui mais entre nós, mas que trouxe essa história do Carnaval. Então acho que talvez agora precise dar uma continuidade nisso e melhorar, né? Eu acho que a política de Niterói entende o Carnaval. A política de Niterói sabe da importância do Carnaval. Talvez não compreenda exatamente tudo isso que a gente está falando, porque cada um tem uma visão de mundo, de sociedade, né? E aí, obviamente, que tem partidos, tem visões de sociedade e tudo mais. O que eu estou falando aqui é a minha visão. Vai ter gente que vai dizer assim, não, você está falando que tem um equívoco, não é por aí o caminho. Assim é a vida. Que bom que estamos na democracia para poder fazer isso, né? Pra lá e pra cá. Mas você vê assim, Niterói, eleger um vice-prefeito ligado ao Carnaval é algo simbólico para o Carnaval. Isso é muito importante, né? Ter vereadores na Câmara de Vereadores que debatem e defendem a pauta do Carnaval é muito importante e simbólico. Niterói tem isso. Você falou de Friburgo, nossa atual secretária das Culturas, a mãe dela foi presidente de escola de samba. A Júlia Pacheco. A mãe dela foi presidente de escola de samba em Friburgo. Então a família dela é uma família ligada ao Carnaval de Friburgo, por exemplo. Então você vê assim, existem pessoas que estão nos espaços de poder que têm essa capacidade, a sensibilidade e tem a visão de mundo, eu acho que entendem o mundo a partir dessa ótica
da cadeia produtiva, das produções. Júlia, eu posso dizer à vontade que é minha colega e trabalhamos junto na secretaria, a gente é produtor cultural por formação, nos formamos na UF, a gente trabalhou junto quando eu fui secretário, que legal. Trabalhava comigo, agora é secretário, toda a gestão também, né? Então, estamos juntos aí nesse último período. Mas eu acho que tem mais pessoas no governo, assim, se você conversar com as pessoas, óbvio que você sabe que você conversa com as pessoas, tem várias pessoas que são do mundo do carnaval que participam do debate. Eu acredito muito que a gente conversando, a gente consegue chegar nesse denominador. Aquilo que eu falei, assim, eu acho que a gente está muito melhor hoje do que estava antes. Com certeza. Mas é muito possível ficar muito melhor ainda, né? É possível a gente sair do bom para o ótimo. É fácil, não é difícil fazer. Né? É isso que, o bom dessa pauta é que não é difícil. Né? Ela é facilmente atingível, assim. Dá trabalho, lógico, Claro, né? claro, Leva como tudo, tempo. né? Mas eu acho que o caminho tá pavimentado, né? E Absolutamente. eu acho que uma luz acendeu a partir, por exemplo, dessa discussão na Câmara com a audiência pública. Né? Eu acho que isso foi um marco muito importante e interessante, foi acontecer essa audiência pública. Porque eu acho que trouxe, né, à tona o desejo e a vontade. E, assim, e teve vários depoimentos de vários presidentes de escolas, por exemplo, de samba, mais de 30, né, dando depoimento em apoio a esse ato, né, do marco regulatório. Então foi um negócio muito grandioso. E eu acho que, de certa forma, chamou a atenção que se precisa ter um olhar um pouco mais clínico sobre a questão do carnaval da cidade. E que eu não tenho dúvida que você também, como eu, vai ficar muito orgulhoso, né, de poder ver esse carnaval frutificar, crescer, ficar grande, enorme, a gente controlando aí as pessoas, animando elas, né, fazendo com que elas cada vez mais se projetem. Não faz sentido a gente ter que ir ao Rio de Janeiro tendo Niterói, que é tão Porra, bom como a gente tem, sim, né? Não precisa ir pro Rio de sim, Janeiro. vai curtir algo, por exemplo, que está aqui do lado. Não, e eu vou nos blocos do Rio, eu adoro o Carnaval do Rio, Sim, adoro sim. Bola Preta, adoro a Escola de Samba do Rio. Mas é importante a gente ter capacidade de dizer assim, nós temos o nosso próprio carnaval, nós temos a nossa capacidade de fazer o nosso carnaval. Nos orgulhar mais ainda, né? Exatamente. É isso que eu falei assim, e tá falando antes também do direito à rua, à cidade, entender os blocos de carnaval como parte desse processo. As escolas são muito importantes porque Mas os blocos também. Mas os blocos também Que são é base, importantes. inclusive, para as escolas, né? Exatamente. O músico, o ritmista, tá na escola, tá no bloco Tá no também. E os blocos precisam ter permanência, acontecer durante o ano inteiro, ter as oficinas, desenvolver. Eles têm que permitir, os equipamentos culturais têm que ser espaço também para esses blocos usarem, para as escolas poderem usar. Eu acho que isso, às vezes, isso talvez esteja ainda faltando. Podia ter uma liga maior nesse sentido, né? Acho que a gente pode desenvolver também mais isso. Fazer essa panela mexer com mais força. Exatamente. Né? A pandemia atrapalhou muito, né, Paulo? Não, imagino, isso foi sim, um desastre na sociedade como um todo, além das mortes óbvias, né? Mas atrapalhou todas as cadeias, porque você quebrou, né? A morte atrapalhou também, porque muitos técnicos, né? Mas você imagina, eu citei outro dia, eu estava conversando com alguém, eu falei, os carregadores, por exemplo, ninguém é formado em carregador, né? Não. Carregador é porque é. A pessoa está ali, montou, às vezes começa com um carregador, vira o holding, vira o técnico disso aqui. Acontece com várias pessoas que começaram carregando para montar a estrutura do palco. Quando você não teve os eventos por 2, 3 anos, o que aconteceu com essa galera? Foi trabalhar em outra coisa, obviamente. Então aquela inteligência daquela população, aquelas pessoas técnicas que faziam aquilo ali foi perdida durante a pandemia. Vitor, 5% esse setor de produção, ele é responsável por 5% do PIB brasileiro, né? Exatamente. Tamanho é o negócio, por exemplo, do carregador, o cara que vai se transformando ali dentro. Porque às vezes a gente não percebe, quando a gente chega no evento, ele está prontinho, montado pra gente, né? Mas tem uma galera que durante a semana inteira ralou ali para levantar aquele evento. Então, são coisas que assim, a gente fala, deve ser fácil botar aquele banner ali, sobe ali naquela treliça e mete um banner. Essa treliça do seu lado, vai meter uma fita Hellman e puxar o banner para ver se ele fica retinho quando você coloca. Sim. Tem uma galera que sabe fazer isso, porque faz isso há muitos anos, ou porque fez isso durante muito tempo. E essa inteligência foi perdida durante a pandemia, porque os eventos deixaram de ter. Né? Então a gente precisa estimular, voltar a ter eventos de rua cada vez mais, voltar a fazer atividade. Evento é muito importante para isso também. Né? Não sei se você viu agora, vários países da Europa estão criando vales para os jovens. Né? Ao você completar 18 anos, você recebe um Vale Cultura lá na Europa. A França fez, Espanha, Portugal, Alemanha, enfim, não vou saber todos os países que fizeram. Alguns de 100 euros, outros de 150 euros e tal. A maioria absoluta faz o quê? O jovem fez 18 anos, ganhou esse dinheiro. Onde é que ele gasta esse dinheiro? Somente em eventos culturais e artísticos. Que legal. Ou cinema, ou show, coisas desse tipo. Teatro, etc e tal. Não pode ser o consumo interno na casa. Né? Para estimular que esse jovem que não passou por um período de ir a eventos, conhecer esse tipo de atividade,
volte a ter o hábito de ir ao cinema, volte a ter o hábito, Estimular ou passe também. a ter o hábito, que talvez não tenha tido antes, estimular. Né? E você faz isso nessa galera, nessa faixa etária, para que a galera, que foi uma galera que ficou durante a sua adolescência, parte da formação. Assim, 2 anos praticamente, 3 anos, vamos dizer assim. A gente sabe que a juventude, a adolescência e tal, também é parte da sua formação, da sua opinião. Né? O adolescente está formando a sua opinião sobre o mundo. Então, essa galera passou anos sem ir ao teatro, sem ir ao cinema, sem formar o seu gosto, né? Saber exatamente, ficou só consumindo a televisão, consumindo a internet. Então, é importante esse estímulo a consumir. Isso está dando super certo lá. O Brasil tinha que ter algo semelhante, né? No nosso país, óbvio que não dá para fazer esse nível local, municipal, que seria absurdo imaginar que a prefeitura de Niterói faria um negócio desse, porque não teria capacidade, né? Orçamentária, etc. E tal. Mas o Brasil, por que o Brasil não copia essa boa ideia, né? Estimular a voltar a ter evento. Você estimula tanto o evento a voltar a ter, porque sabe que vai ter público. Sim. Né? Isso vai gerar uma cadeia por trás? Exatamente, como estimula uma galera jovem a voltar a frequentar esses espaços. Então, cada vez que a gente vai fazendo eventos, isso vai mexendo. Né? Eu acho que talvez a política pública nacional também deveria estar olhando isso, como retomar esse setor. Eu sei que está o MINC, a FUNARTE estão aí lançando editais, lançando cada vez mais coisa retomada da cultura nacional, porque foi destruída no governo anterior, mas eu acho que talvez a gente precise mais ainda. Eu acho que quem é militante da cultura vai dizer isso, né? Sempre precisa mais. Né? Sempre precisa ter mais dinheiro, sempre precisa ter mais eventos, precisa ter mais... Tem que abrir mais museu, tem que abrir mais teatro, tem que abrir mais cinema. Muito boa, né? Eu acho que o setor cultural está bem aquecido, né? Tá. E, logicamente, a gente está num período ainda que muito curto, mas já tem algumas ações que podem ser percebidas. Mas precisa dizer, prefeito, você precisa lançar mais edital, presidente, você precisa lançar mais edital, governador tem que ter... Reabriu esses dias a Casa Oliveira Viana no Fonseca. Isso é uma maravilha que é do governo do Estado, é mais um espaço. Mas tem que reabrir também o Antônio Parreiras, que está fechado há mais de 10 anos. Né? A gente tem que aplaudir o governo do Estado por ter aberto e cobrar no dia seguinte que não abriu o Antônio Parreira até hoje. O Museu do Engá tem que ter mais atividade, retomou os cursos lá atrás. Então agora tem que retomar cada vez mais eventos, tem que ter evento no lado externo do Museu do Engá. Para dar esse subsídio, por exemplo, à sociedade. Exatamente. Né? É importante, assim, se a gente não voltar a conviver, a produzir, até a nossa cadeia de volta a partir da pandemia, e não está resolvido ainda. Esse gargalo da pandemia não foi resolvido. Exatamente. Está se avançando, mas ainda está um pouco distante. Né? Mas não dá também para se resolver tudo. Não dá para resolver no dia ficou para trás, por exemplo, mas o poder público, e aí especialmente isso do ponto de vista do governo federal, tem a obrigação de entender a cadeia do Brasil e estimular para que isso resolva. Eu citei França, citei Portugal, citei para falar, óbvio que são países muito menores e muito mais ricos. É verdade. Mas eles estão enxergando isso. A questão é enxergar alguma coisa, né? Bem, Vitor, que papão aqui, cara. A gente ficaria aqui, debruçado aqui sobre essa nossa mesa aqui, horas e mais horas, porque, cara, você é fantástico. Sou um militante. Um militante, por exemplo, assíduo. Você nos trouxe aqui um riquíssimo bate-papo, muito que nobre. Né? Eu tenho, obviamente, que concluir, né, o nosso bate-papo, mas assim, Vitor, ficaríamos aqui horas e mais horas falando com você, porque além de jovem, nos traz aqui, nos enriquece, por exemplo, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista do carnaval e a sua amplitude, porque aqui você deu um horizonte enorme, por exemplo, sobre o carnaval, e a gente espera que os nossos governantes na nossa cidade, nossos vereadores na nossa cidade, nossos secretários, estejam aí assistindo o que a gente está aqui transmitindo, porque eu acho que é bom e importante também, né, tomar esse pé de conhecimento, especialmente sobre o que você traz do Vale, né? O Vale, eu acho que é uma coisa assim bacana, inédita, né? E a gente deve copiar isso a nível de Brasil. Eu pediria a você, Vitor, que fizesse as suas considerações finais, né? E já lhe agradecendo em nome aqui da nossa produção, em nome da nossa produtora Iris 4K, que está sempre aqui com a gente, dando esse apoio maravilhoso aí da nossa produção, que cuida com todo carinho. Agradecer aqui, fazer um jabá, né? Que eu tenho que fazer um jabazinho aqui, agradecer a nossa New Print, do nosso amigo Nilson, né, que nos atende aqui com as canecas, e que vamos fazer uma caneca aqui do MAC também, vamos pedir para fazer uma caneca do MAC para colocar aqui com o nosso símbolo do museu, que é muito bacana ter aqui na nossa mesa. Né, deixar um abraço aqui para o amigo Nilson, que atende lá na New Print, né, no telefone 964880225, está lá nas nossas barcas aqui de Niterói, nas nossas queridas barcas, na entrada da barca, está lá, um beijão, um abraço aí, Nilson, para você, e também para o Pixie Shop lá do amigo André, que
está sempre nos eventos aí, colocando chopp para a rapaziada, chopp, samba e carnaval, é a combinação perfeita, né? Todos nós aqui gostamos do choppinho, inclusive o pessoal da produção gosta muito, né? Adoro no choppinho geladinho, isso é muito bom. Viva Carnaval com chopp! Então fica um abraço aí pro amigo André aí do Pix Chopp aí, que atende lá no 99-900-5464. Um beijo, um abraço para vocês. Nosso querido e amigo Vitor Deolfi, né, vai entrar aqui nas suas considerações finais. Foi muito gostoso bater. A gente se sente muito grato, Vitor, de recebê-lo aqui, de bater esse papo com você. Papo muito esclarecedor, grandioso, e que com certeza, né, terei que rever depois todo esse papo, porque eu tenho que beber um pouco disso aqui, introjetar bastante coisa de você, porque a gente aqui também é um campo de captação da cultura e vai aqui para desenvolver os raciocínios e os nossos bate-papos. Então, Vitor, queria muito lhe agradecer aqui, né, pedir a você que fizesse suas considerações aí, né, desse grande bate-papo que a gente teve aqui. Ficamos muito gratos, Vitor. Obrigado, Paulo. Obrigado a quem nos assistiu aí, teve a paciência de ver até o final também. O carnaval acho que é algo importantíssimo para a nossa vida. Como falei, sou um folião, amo bola preta, amo os blocos de carnaval, adoro as escolas de samba, sou um amante do carnaval do nosso país. Eu acho que o melhor produto que existe neste país, do ponto de vista cultural e artístico, é sem dúvida nenhuma o carnaval. Agora eu estou ultimamente lá no MAC, então também aproveitar e deixar o convite. Quem estiver aqui na cidade, gostar do nosso museu, quiser ir lá visitar, o MAC está aberto todas terças a domingo, né, dentro do museu de 10 às 6. Para morador de Niterói é sempre gratuito. Então, se você é de Niterói, nasceu ou mora em Niterói, quem é nascido e não está mais aqui e veio visitar, vale, também leva a nossa identidade que nasceu em Niterói. Ou quem está residindo aqui. Estou estudando na UF, dá uma visitada no museu, você está residindo em Niterói, vai lá, é de graça todos os dias. E para quem não é de Niterói e está nos assistindo, toda quarta-feira também é gratuito. Olha aí, que beleza. Então tem muitas Niterói, gratuidades no museu. Dando oportunidade das pessoas visitarem de diversas formas. Exatamente. Né? O museu é um patrimônio cultural, artístico do país e da nossa cidade. Vale a pena a gente conhecer pela arquitetura do Niemeyer e pelas exposições que estão dentro também. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição para a gente conversar e dialogar quando for necessário. Valeu, Vitor. Vamos fechar aqui com uma Clark. Ó, senão a minha produção, por exemplo, me bate, vocês vão ver essa Clark lá aqui, ó.